Tudo bem com vocês? Depois eu vou fazer essa pergunta no final do culto. Entendeu? De repente muda um pouquinho, né? Mas a minha palavra hoje é para trazer alegria. Alegria! Dê uma salva de palmas ao Senhor. Forte! Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Bom, então olha só. Hoje eu estou quebrando um protocolo. Vou falar sobre Paulo, mas no final vou falar sobre Davi, gente. A minha paixão é Davi, entendeu? O cara não tem jeito. Não tem jeito, meu negócio é Davi. Claro que meu negócio é Jesus, mas passando por Davi, passando por Paulo, tá ótimo. Paulo está preso em Roma. Paulo está preso em Roma e ele está condenado à morte, ou seja, ele está no corredor da morte. Ele está no corredor da morte. Ele é a segunda prisão de Paulo. Paulo já tinha passado pela primeira vez. E agora ele é... Escuta só, o que era? Paulo foi... Ele foi um dos problemas que disseram que era Paulo, que ele era incentivador, porque ele era líder, né? Então era líder, ele era um grande líder. Então ele era incentivador dos incêndios que aconteceram em toda Roma. Então ele foi... Isso era uma narrativa. Paulo não tinha nada a ver com isso. Paulo estava abrindo igreja. Paulo estava pregando evangelho. Paulo estava falando da graça. Paulo estava falando para os gentios. Não tinha nada a ver com isso. Mas passou para ele... Tinham que aparecer, tinha que ter um Cristo, tinha que ter alguém para ser punido. Escolheram Paulo. E aí começa a nossa história. E a nossa história começa... Coloca aí o versículo 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, verso de número 9. Por favor. Venha me ver logo que puder. Problema de... Existe um problema no Evangelho sério que se chama... Deixa eu ver como é que está o meu aqui. Cadê você? 2 Timóteo. Onde estás? Porque vocês vão descobrir por que eu estou procurando 2 Timóteo 4, verso de número 9. Aqui diz assim, procura vir ter comigo depressa, venha me ver logo que puder. No verso de número 10 diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-me, pois ele me é útil para o ministério. Então, Paulo está falando para Timóteo assim, vem assim que puder. Pula agora para o verso de número 21, do mesmo capítulo. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Lino e Cláudio, todos os irmãos te saúdam. Procura vir antes do inverno. Então, ele fala assim, vem assim que puder. E vem antes do inverno. Aquelas celas, quando você for em Roma e você for visitar lá o Coliseu, você vai visitar onde Paulo foi preso, né? Era um lugar baixo, difícil de você caminhar. As celas eram pequenas, em cima de pedra. Imagina aquele lugar na Itália, frio, inverno, frio. Imagina aquilo lá embaixo, frio. Ele fala assim, venha antes do inverno. Mas por que venha antes do inverno? Porque havia uma grande possibilidade dele não estar vivo. Ele ser morto antes disso. Na primeira prisão de Paulo, que você vê a descrição em Atos 27 e 28, Paulo fala assim pro rapaz lá do navio, lá, o comandante do navio, não está na hora de viajar, nós estamos no meio do inverno, poxa, pode dar um problema sério aqui.
E foi o que aconteceu. Houve uma tempestade, o barco foi destruído completamente, a carga foi destruída, graças a Deus ninguém morreu. Mas é por quê? Porque era uma época de muita turbulência em termos de tempestades, etc. Vem antes do inverno, por quê? Porque você não correr risco. Se você vier agora, você pode não conseguir viajar no inverno e, de repente, quando chegar aqui, você não vai ver. Quando ele fala isso, vem assim que puder, e depois ele fala, apressa-te a vir antes do inverno, ele está dizendo assim, gente, tem coisas na nossa vida que nós temos que fazer logo. Venha, faça, não deixa para depois. Aqui, quando eu leio isso, eu vejo uma urgência. Quando você lê qualquer comentário na Bíblia sobre esse texto, ele fala sobre urgência. Vem logo, vem antes do inverno. Nós estamos correndo risco. Provavelmente depois eu vou estar morto. Vem logo, falar comigo, trazer o que eu preciso, porque depois não vai ser tarde demais. Então, na nossa vida, tem situações em que nós precisamos fazer alguma coisa. Se eu estou falando, a nossa campanha é recomeçar. Você não pode recomeçar sem trocar o pneu. Como você vai caminhar sem um pneu? Seu carro pode ser uma Ferrari, entendeu? Você pode ter um carrão, entendeu? Outro dia apareceu uma Mercedes-Benz aqui, graças a Deus o cara falou assim, pastor, eu vou dar isso para a igreja, para ser leiloado, para terminar a obra. Eu falei, amém, amém. Nunca mais apareceu ele, mas estou crendo que ele vai aparecer de novo aqui. Eu falei, não, esse carro não tem... Esse carro... Faz aquilo que você tem que fazer logo. Isso é importante pra caramba. Quanto sofrimento você evita se você tiver... Não, eu tenho que fazer? Então vamos fazer. Não fica protelando, porque quanto mais você protela, pior fica. Temos coisas que precisam ser feitas hoje. Por exemplo, pedir perdão. Eu vou estar falando sobre esse assunto durante o seminário, o Congresso de Carnaval. Nós vamos ter umas reuniões separadas lá, só para adultos. E eu vou estar lá profundamente falando sobre cura interior. Cura interior, cura das almas, cura da alma, cura das nossas dores, né? Perdão é uma coisa. Você sabe qual é a desculpa do tolo? Quer acertar, ganha uma passagem, ida e volta. A desculpa do tolo é amanhã eu vou fazer. Quando você vai começar a estudar? Amanhã. Quando é que você vai fazer o regime? Amanhã. Quando é que você vai ao médico? Amanhã. Quando é que você vai? Nunca chega a ser amanhã. Eu falei que a palavra ia ser tranquila, não falei? Amanhã, isso é desculpa. Tem certas pessoas que passam na sua vida que te magoaram, que você nunca perdoou. Ou se você perdoou, mas nunca falou para ela, ela acha que criou-se um abismo entre você e ela e acabou, não acontece nada. Vida sem perdão é uma vida paralisada. Eu vejo essa história em Israel, no José, né? Quando a história vai caminhando, Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, de repente os filhos pegam José, colocam José no poço, vendem José para os ismaelitas, e a história para nos filhos, agora a história está em José. Não se constrói história em corações que não perdoaram. Se você estudar a Bíblia direitinho, às vezes que Jesus fala sobre perdão, imediatamente ele fala sobre milagre. Não tem milagre se não tiver perdão. Isso é uma coisa assim. E quando é que você vai perdoar? Amanhã. Meu querido, minha querida, nós temos um grupo de crescimento emocional, nós temos palestras, nós temos na igreja aconselhamento, nós temos na igreja tudo para te ajudar a perdoar. Você não pode ficar uma vida que ainda você reclama de algumas coisas que aconteceram na sua vida. Você está paralisado. Por que a gente tem dificuldade de perdoar, hein? Por que nós temos dificuldade de perdoar? Essa resposta
você terá no Congresso de Jovens, a Bispa Ana vai responder essa pergunta para vocês. Por que nós temos dificuldade de perdoar? Por quê? Sabe, assim, é a mesma queixa a vida inteira. A ferida não fechou. Quando a ferida fecha, tem a cicatriz, mas não dói mais. Não dói mais. Então, e ele fala assim, venha logo que puder, venha antes do inverno. Por quê? Porque nós temos um tempo, e esse tempo é hoje, esse tempo precisa ser resolvido. Se eu quero ter, no ano de 2023, o ano que eu vou acessar os lugares altos, eu preciso pensar no recomeço. Mas para eu recomeçar, eu preciso ter isso resolvido na minha vida. Perdão. Perdão, perdão. Quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar. Como a equipe de louvor está desperdiçando uma voz, não é não? Um talento. Ei! Perdão, 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 perdão. Faz uma lista. Sabe que eu já fiz lista? Tem uns caboclos que são aqueles caboclos assim, mais difíceis que passaram na minha vida, né? Os mais ou menos. Eu fiz uma lista, eu ligo para eles. Aí, como é que você está? Às vezes o cara cai do outro lado. O que o senhor quer? Não, quero dizer que está tudo bem, que eu quero falar contigo, você está bem, como é que você está? Perdão. Ninguém é perfeito. Eu também não sou. Quero pedir perdão também. Então, olha só, preste atenção, olha só. Tem pessoas maravilhosas, capacitadíssimas, mas estão paralisadas. É ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder. Por quê? Porque não perdoaram. Porque não se livraram. Peça ajuda. Peça ajuda. Assim, quantas vezes a gente vê pessoas tomarem atitudes que a gente diz assim, isso não vai dar certo, não. Outro dia um garoto chegou para minha filha, Ruth, e falou assim, pastora, recebi uma proposta de emprego maravilhosa. Ela falou, mesmo, que legal, que bacana, onde? Tal lugar. Ela, não faça isso. Loucura. Não faça isso. Porque ele pediu ajuda. Por quê? Me ajuda. Como que você vai tomar uma atitude? Peça ajuda. Tenha pessoas perto de você que podem te ouvir. De repente podem falar para você, não sei. Vamos orar. Por quê? Porque você perde a oportunidade da sabedoria do outro. Não perca a oportunidade de perdoar, de pedir perdão. Não perca a oportunidade. O tempo está passando. Segunda coisa, não perca a oportunidade de falar de Jesus. Falar de Jesus. Falar de Jesus. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Tem gente que passa por você, nunca mais você vai ver. Tem gente que você está percebendo que está precisando de ajuda, você fala, não quero me meter, não quero. Muito problema. Quando você fala muito problema, é que você nunca se olhou no espelho. Se você olhasse no espelho, você vê que você também tem os seus... Entendeu? Porque a gente sempre acha que a gente é melhor que o outro. Estava escutando um podcast semana passada, um pastor japonês, brasileiro, filho de japonês, mora no Japão, prega lá em japonês e tal. Ele falou que ele trabalhava numa fábrica de peças e tinha um senhorzinho lá que chegava com um caminhão. O senhorzinho trazia peça de um lugar para o outro, ele trazia peça. Então, ele senhorzinho lá, descia do caminhão, baixinho, bem idoso, e ele olhava para a pessoa assim, olhava que, nossa, está abatido demais, triste, abatido.
Aí ele vai, combina com a mulher, com a esposa. Bem, vou trazer uma pessoa aqui para jantar com a gente. Posso? Pode, tal. Aí ele apareceu lá, ele foi lá e falou assim, e aí, tudo bem com o senhor? Porque ele tirava as peças do caminhão, né? Ele tirava as peças do caminhão. Aí eu falei assim, tá tudo bem e tal. O senhor não, eu queria fazer um convite para o senhor. O senhor não... Queria que o senhor viesse a jantar lá em casa. No Japão, escuta só, se você convidar alguém para almoçar ou para jantar, não se preocupe que eles vão querer pagar a parte deles. Isso é normal. Entendeu? Você convida o cara e fala assim, quanto é a minha parte? Quanto custou isso aqui? Isso é normal, a cultura deles. Quando você fala, e quero te convidar, e não precisa levar nada, não precisa levar comida nenhuma, isso para eles é uma coisa assim, fora da caixinha. O velhinho falou assim, mas você está me convidando por quê? Não, porque eu vejo isso aí, eu quero que o senhor conheça a minha família. Aí o cara foi. O pastor falou que esse senhor cheirava mal, ou seja, pouco banho. Aí descobriu que esse senhor morava dentro do caminhão. A casa dele era dentro do caminhão. Ele vivia para lá e para cá carregando peça. Aí ele falou que há muitos anos atrás houve uma briga na família, expulsaram ele de casa. E que agora ele vivia sozinho. A vida dele era levar peça de um lado para o outro, no caminhão. E que ele ficou muito surpreso. Ele nunca imaginou que alguém podia chamá-lo para um jantar na casa. Sabe o que ele fez? Aí ele falou assim, sabe por quê? Eu quero contar a sua. É que o meu Jesus me incomodou, porque eu vi que o Senhor precisava ter esse momento com a gente. O senhor conhece Jesus? Ele falou, não. O senhor quer receber Jesus no seu coração? Claro. E orou com ele, abriu a Bíblia, explicou, deu para ele uma Bíblia de presente. Esse senhor, ele vinha uma vez por semana na fábrica. Naquela semana ele não apareceu. Na outra semana não apareceu. Aí o rapaz falou assim, cadê aquele senhor? Faleceu. Morreu. Faleceu. Na hora certa. Na hora certa. Você não sabe. Venha, pregue antes do inverno. Você não sabe o que vai acontecer. Pregue logo, venha logo. Fale de Jesus logo. Não tenha, como é que se diz? Não tenha timidez. Fala de Jesus. Jesus é a coisa mais importante para você. Ah, mas eu estou cheio de pecado. Todos nós. Você está debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia de Deus. Nada pode se levantar contra o seu testemunho. Pronto, acabou. Amém. Nada pode se levantar contra o seu testemunho. Pronto, acabou. Sai dando Deus te abençoe para tudo que é canto. Olha no olho do cara, Deus te abençoe. Olha no olho. Né? Eu fui outro dia no shopping, tinha um caboclo lá fantasiado de bombeiro. Né? O cara em pé lá o tempo todo. Eu fui lá, parei na frente dele, falei, muito obrigado pelo seu serviço. Deus te abençoe. Quase que o cara desmaiou. Será que alguém faz isso por ele? As pessoas ignoram ele. Eu tenho falado isso muito aqui para a gente. A gente tem. Quais são as sementes que o homem tem? Quais são as sementes? O esperma, o dinheiro e a palavra. São as sementes que nós temos. Nós temos que semear. Eu estou semeando a palavra. Aqui está indo para o mundo inteiro. Essa história aqui está indo para o mundo inteiro. Não deixa para amanhã, faz logo. O que você tem que fazer, faça logo. Abençoe logo. Eu quero contar uma história aqui. Agora, essa história é triste pra caramba, gente. Essa história aqui é muito triste. Não tem cabimento tão triste que essa história. Essa história está em 2 Samuel, não precisa abrir, não. 2 Samuel, capítulo de número 13, 14 em diante. Essa história é a história de Absalão com seu pai Davi. É a história. É a história. É a história. É a história. Nós temos um curso aqui na igreja
dirigido pelo André e pela Alessandra, uma turma aí, que fala sobre meu filho e meu discípulo. Vamos estender isso para a igreja toda. A preocupação que nós temos, que os nossos filhos sejam os nossos discípulos, mas discípulos mesmo, discípulos de Jesus, discípulos de Jesus. Olha só, você sabe o que quer dizer Absalão? Nome Absalão? Para tu ver como é que Davi escolheu um nome maravilhoso. Abi quer dizer pai. Salão quer dizer, vem de Shalom. Abba Shalom. Pai da paz. Pai da paz. Às vezes você põe o nome do teu filho de Davi, né? Pedro, Paulo. Querido, se você não estiver discipulando seu filho, não adianta, não. Você sabe o que quer dizer Judas? Judas vem de Judá, louvor. Deu tudo errado ali, né? Então, Absalão é poligamia. Paulo tinha... coitado do Paulo. Se mexeu agora lá no túmulo, lá, coitado. Davi tinha várias mulheres. Esse negócio não dá certo, gente. Na Bíblia nunca deu certo. Tá? Tira da cabeça isso. Só dá confusão. Havia poligamia. Então, ele tinha várias mulheres. Então, cada mulher ele teve uma carrada de filho. Então, havia muitos irmãos e meio-irmãos. Ele é meio-irmão por parte de pai. A minha mãe é outra. Aí a confusão generalizada, né? Então, Absalão não. Tinha lá um irmão que era chamado Amnon. Amnon, ele se apaixonou por uma irmã, ou seja, meia-irmã. Porque ela era muito linda, muito linda. Muito linda. E a história diz o seguinte, que ele estava assim, chateado, deprimido. Aí chega um amigo dele, coloca esse amigo entre aspas. A pergunta é, com quem que seu filho anda, né? O nome dele era Jonadab. Jonadab era sobrinho de Davi. Viu que Amnon estava mal, falou assim, Amnon, o que você tem? Estou apaixonado por Tamar, apaixonado por ela, apaixonado. O que a gente faz? Aí ele falou assim, faz o seguinte, fala para o teu pai que tu está passando mal, que tu quer comer uns bolos, uns pães, e pede para Tamar, sua irmã, vir te fazer companhia. Quando ela encontrar aqui, bolo para cá, bolo para lá, abraço para cá, abraço para lá, aí você vai e conquista Tamar. Mas, na verdade, era incesto. Na verdade, era um ato sexual, não permitido. Ele faz isso, chama seu pai, conversa com seu pai, pede para o seu pai para trazer a irmã vai, traz bolo, traz pão, traz não sei o quê, e ele vai e tem uma relação sexual com ela à base da força. Ela diz que não, mas ele a obriga e ele tem uma relação sexual. A partir daquele momento, ele dizendo para ela que era apaixonado por ela, ela diz, agora você vai ter que casar comigo, vai falar com meu pai vai me dar em casamento para você. E ele falou assim, eu não quero ver a tua cara, vai embora daqui. E jogou ela para fora. Ela saiu da casa, gritando, berrando, rasgando a sua roupa, jogando cinza sobre a cabeça, foi um escândalo, e foi para a casa do seu irmão, Absalão, cujo nome é Pai da Paz. E aí começa a história. Esse tempo todo, a situação é a seguinte, Davi não fez absolutamente nada. Não foi, foram diversos recados que Absalão deu. Ele nunca confrontou o seu filho Amnon. Nunca. O que Absalão queria era assim, pai, o que o senhor vai fazer? Pai, o senhor tem que fazer alguma coisa, pai. E tem que fazer agora. Absalão pediu para sua irmã ficar quieta o tempo todo e não falar, e não brigar. Por quê? Porque ele queria uma reação do pai. Davi, o nosso herói Davi, o Davi dos Salmos, ficou calado, quieto.
O tempo se passou, passaram-se 2 anos e nada aconteceu. Absalão, olha só, quando existe uma amargura no teu coração e isso não é resolvido, aquilo começa a fermentar, aquilo começa a tomar posse do teu coração, fica tão ruim, gente, tão ruim, que você começa a pensar em loucuras. As loucuras não se tornam mais loucuras, são possíveis, são passíveis. Então, vamos fazer porque tem que fazer, não pode deixar. E aí, Absalão chama todos os irmãos, chama Davi também, Davi não vai, ele faz uma festa e pega seus homens e matam Aminon a facadas, centenas de facadas. Seus irmãos saem correndo, Davi escuta uma história que todos os seus irmãos foram mortos, mas na verdade só Aminon foi morto. Absalão fugiu para uma terra distante e Davi procurou e depois desistiu. Com o passar do tempo, ele digeriu a morte de Aminon, ficou tudo aí. E aí Absalão começa uma coisa assim, mandar recado para o pai. Pai, eu quero falar com o senhor. 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 Davi ficou sem falar com Absalão durante 11 anos. No 7º ano desses 11, no 7º ano, tanta insistência de Absalão, que Absalão foi lá, Davi deu um beijo no rosto de Absalão e não deu uma palavra sequer. Isso está parecendo novela, né? Parece novela mexicana, não? Que coisa horrível. Aquela novela de 160 capítulos. Imagina isso. Absalão foi lá. O que Absalão queria? Absalão queria que o pai lhe desse uma surra nele, que o pai prendesse, que o pai matasse. Mas fala, pai, fala comigo. Não pode colocar os problemas para debaixo do tapete sempre. Foi feita uma pesquisa a nível mundial. Qual é o maior problema que você tem? Aí botaram guerra da Ucrânia, preço do petróleo, inverno, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe qual foi o primeiro problema que botaram? Família. Primeiro lugar que nós temos problema está na família. O que mais preocupa, o que mais rouba a sua energia, o que mais tira sangue de você, família. Davi simplesmente ignorou Absalão. Quando fez 11 anos que seu pai não lhe falava, não dirigia uma palavra, Absalão se revolta contra ele. Absalão era um homem grande, alto, bonito, o cabelo dele era imenso, ele era extremamente bonito, parecia líder, e ele começou a fazer uma revolução contra Davi. E começa então a julgar, porque seu pai já estava idoso, era um rei já consolidado, não dava tanta assistência, ele começou a dar assistência em todo Israel. Sabe por quê? Porque ele queria o lugar do pai. Ele queria magoar o pai, ele queria humilhar o pai. Sabe por quê? Porque seu pai não lhe deu uma palavra. Essa história é terrível a tal ponto que Davi foi expulso. Eu não vou contar toda a novela não, porque eu vou contar lá no Congresso. Lá no Congresso eu vou dar com todos os detalhes da... Porque ali a gente tem lições para aprender fantásticas. O que acontece? Ele expulsa Davi do palácio. Imagina, Davi já era um homem idoso. Imagina Davi voltar para o deserto. Davi tinha vindo do deserto, mas e daí? Davi não aguentava mais, era um cara muito idoso, não aguentava. Foi para o deserto, onde não tinha água, não tinha banheiro, não tinha conforto, terreno pedregoso, sol para caramba. Todo dia no palácio era banquete. Davi perdeu tudo isso. Aí você fala, que coisa terrível. Não. O que foi mais terrível foi quando Davi saiu do seu palácio com alguns dos seus homens, ele foi apedrejado, ele foi cuspido. Algumas pessoas, coisa cruel, né? Algumas pessoas que Davi ajudou, você vai lá ver o nome, peraí, vagabundo.
Vagabundo. Como é que pode? Você fazer uma coisa dessa com Davi, ele te ajudou. Mas está lá o nome do cara. Cuspiu, apedrejou Davi. Quando eu escuto essa história, eu falo assim, poxa, eu estou no azul. Eu estou no azul, não aconteceu nada comigo tão terrível como isso. E ele vai para o deserto. Aí começa uma guerra contra Absalão. Uma guerra contra Absalão, o que vai acontecer? Ou Davi morre, ou Absalão morre. Ou seja, aquela guerra, para Davi vencer, ele tinha que matar seu filho. Está lá em 2 Samuel 13, 14, você vai lendo, você vai ver, é um baita de uma história maravilhosa, em termos de você aprender. Aí morre Absalão. Você tem uma ideia? Absalão pegou todas as esposas e concubinas de Davi, e no palácio ele fez as maiores orgias. Ele sujou o nome do pai de uma tal forma impressionante. Tal era o ódio que ele tinha pelo pai. Porque se você não fala comigo, pai, se você não enfrenta esse problema comigo, pai, você não me ama. Eu não sou nada para você. Por isso que dentro da família, a gente tem que sim enfrentar problemas sim, falar sim, conversar sim, antes que se torne um Absalão na vida. Ninguém falou amém, estou preocupado. Eu estou me sentindo sozinho nesse momento. Vocês me deixaram, hein? Vocês me deixaram, vocês estão aí, vocês me deixaram. Aí, está terminando, hein? Aconteceu. Absalão é morto. Quando Absalão é morto, sabe o que Davi fala? Meu filho, eu te amo. Meu filho, como é que pode isso acontecer, meu filho? Amor da minha vida. Espera aí. Eu acredito que Davi amava Absalão. Eu acredito que Davi amava Absalão. Mas Davi não foi homem o suficiente para enfrentar a dor do seu filho. Não foi. Isso gerou nele uma trauma tão grande. Por favor, eu não quero que vocês cheguem amanhã em casa, desliga a televisão, botar o prato limpo aqui. Estou com 100 coisas aqui para falar. Não faz isso não. Isso não tem sabedoria nisso. Precisa ter sabedoria. Davi então chora, se rasga todo pelo seu filho, o seu amor da sua vida. O amor da sua vida. E cara, por que quando Absalão estava vivo, quando Absalão mandava recado para ele, por que ele não falou isso? Por isso que Paulo fala, Timóteo, vem assim que você puder, porque depois não vai adiantar nada. Vem antes do inverno, porque no inverno, meu irmão, fica difícil. Vem logo, faz isso logo, antes que seja tarde demais. Eu já estou terminando, até porque, em amor a vocês estão tão abatidos. Vocês estão tão... Eu já pedi aqui uma ambulância do SAMU, quem tiver para tirar a pressão. Porque, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não gosto de enterro. Não gosto. Detesto enterro. Mas eu vou. Por quê? Pela família. Eu vou, por quê? Por aquela pessoa que andou comigo muito tempo. Eu vou, claro. Eu não gosto de enterro, sabe por quê? Porque enterro, às vezes, você encontra um bando de gente conversando, rindo, contando piada, e o morto está ali. Eu fico indignado. As pessoas chegam para mim, e aí, bispo, tudo bem? Não. Não? Não. Por quê? Lugar de... Sabe, meu irmão, quando você chega no enterro, você não fala assim, tá aí, tá tudo bem? Você fala assim, Deus te abençoe. Pronto. E no enterro, vem aquele negócio de falar palavras boas. Para a pessoa lá. Posso te dar uma notícia? Ele não está escutando nada.
Nada, não está escutando nada. Mas sabe o que é? Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Assunto complicado esse que eu estou falando. Enquanto ele estava vivo, você falou alguma coisa para ele? Que ele era importante? Que ele tinha tais qualidades? E eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, faça algo antes que seja tarde. Uma visita, uma palavra assim, eu te amo. Eu te amo. Né? Nós aqui temos tido o privilégio de chamar algumas pessoas que passaram pela nossa terra e dizer assim, o tempo que você ficou aqui, muito obrigado. O tempo que você teve aqui foi precioso demais. Muito obrigado, você é importante para nós. Tudo isso faz parte de que eu posso fazer isso hoje? Posso, então eu vou fazer. Eu posso pedir perdão hoje? Posso, então eu vou pedir. Eu posso resolver esse problema? Posso, então eu vou resolver. Mas o problema é grande demais. Peça ajuda. Você não imagina como tem problemas difíceis demais de resolver, que com ajuda você consegue resolver. Peça ajuda. Eu não sei, por favor, eu não dou conta, me ajuda. Tem gente para te ajudar. Às vezes tem certas pessoas que têm problemas, têm pecados na sua vida que sabe que não foram libertos. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Sabe, aquele versículo, confessai, pois, os vossos problemas uns aos outros para serem curados. Em Tiago está, confesse, pois, confesse os teus pecados uns aos outros, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, mas a palavra pecado você pode substituir por problema. Na tradução, dá, confessai, pois, os vossos problemas uns aos outros para serem curados, para serdes curados. Então você não precisa ficar com problemas, com situações, durante muito tempo. Você pode resolver isso hoje. Se você pedir ajuda. E pedir ajuda não deixa você menor do que ninguém. Você não é menor. Muito pelo contrário, quando você pede ajuda, você se torna maior, grande. Você se torna grande. Por quê? Porque você está obedecendo a palavra. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Você não precisa ficar... Eu me lembro que uma vez eu preguei aqui na igreja assim, o tempo é o melhor remédio. O tempo é o melhor remédio, amém? Amém? Aí todo mundo, eu não vou fazer isso com vocês hoje, tá? O tempo é o melhor remédio, amém? Aí todo mundo, vamos lá, vocês, repete comigo. O tempo é o melhor remédio. Não é não, gente. Não. Tempo. Se fosse tempo, tinha resolvido o caso de Absalão. Passaram-se 11 anos, não aconteceu nada. Absalão surtou. Tempo não resolve o problema. O que resolve o problema é você enfrentar. Venha assim que puder. A equipe de música pode vir, por favor. Venha assim que puder. Venha antes do inverno. Venha antes do momento impossível. Venha antes da impossibilidade. Mas vem. O ano de 2023, que o ano de 2023 seja um ano onde você vai resolver determinadas situações. Enfrentar determinadas situações. Face a face determinadas situações. Deixa eu te falar uma coisa para você. Promessa de Deus. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Um banquete aqui na terra para cada um de nós. Fala assim, eu tenho a promessa de um grande banquete na minha vida, aqui na terra. Ele prometeu. Pronto. Mas querido, amém. Mas querido, para isso... Para você sentar no banquinho do banquete. Está lá teu nome, está lá escrito teu nome. Tem algumas coisas que você precisa resolver na sua vida. Lembra da festa, das bodas?
aquele homem, todo mundo com roupa nova, roupas festivais, roupas limpas, jogaram os trapos fora. Tinha um homem que não entrou, que entrou com os trapos, com as suas roupas em trapos. Aí o dono da festa: amigo, por que você não trocou de roupa? Porque ele não se sentia merecedor. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Filho, filha, você se sente filho? Então você tem lugar no banquete. Tem lugar no banquete para você. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, venha assim que puder. Oh, venha antes do inverno. Não venha depois não, venha logo. Resolva logo. Perdoe logo. Resolva logo. Busque logo. Faça alguma coisa logo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus na sua vida. Essa é a vontade de Deus na sua vida. Vamos cantar essa música com todo o nosso coração. Eu estou sentindo no Espírito que o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. E que algumas pessoas estão sendo libertas, completamente libertas, para abrir o coração, para dizer: eu preciso de ajuda, eu tenho um problema que eu não consigo resolver, me ajuda. Aqui tem mover do Espírito Santo para isso, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, canta com a gente, sempre atentos, permanecem em mim. aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Declara: Ele é um Deus de perto. És Deus e não de longe, e não de longe, nunca. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos inclinados a ouvir o nosso clamor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Levante suas mãos, declare: Tu és o Deus de perto. És Deus de e não de longe, e não de longe, eu sei. Nunca. Tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
de aliança, Deus de promessas. Ei, vem logo. Ei, toma uma atitude logo. Ei, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Faça isso logo. Que Jesus traz cura, traz libertação. Cura a alma, o espírito, o físico. Deus cura. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, eu estou escutando correntes despedaçadas, correntes sendo partidas, sendo despedaçadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu estou escutando portas de cadeia abrindo, pessoas que estão amarradas emocionalmente, impedidas emocionalmente, que você vai dizer: agora eu vou resolver isso, eu vou tomar uma atitude nisso, isso não vai ficar desse jeito, isso vai acabar hoje na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É tempo de recomeçar, e recomeça hoje. Não espera o inverno não, recomeça hoje. Vem logo, toma uma atitude. Isso faz toda a diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero pedir aos meus pastores para virem aqui. Por favor, vem cá, pastores. Pega o óleo, nós vamos orar com vocês. Se tem alguém aqui, eu vou dar a bênção. Quem quiser vir aqui na frente, receber uma oração, para a gente selar o que foi falado hoje. Para que não seja, eu não quero que essa palavra seja uma informação. Eu quero que essa palavra seja transformação. Amém? Alessandra e André, vem cá, vocês são diáconos, mas têm nos ajudado tremendamente. Queremos que vocês nos ajudem aqui nesse momento. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu estou vendo aqui pessoas sendo transformadas, pessoas chegando aqui dizendo assim: olha aqui, aconteceu na minha vida. Olha aqui, porque eu tomei uma atitude, aconteceu na minha vida. Olha aqui, porque eu falei, porque eu perdoei, porque eu pedi ajuda. Olha aqui, tudo mudou, houve cura. Estou escutando isso. Essa manhã essa palavra é transformadora. Posso orar com vocês? Oh Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pela sua família. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Gente, olha só. Se você chegou atrasado e não recebeu a ceia, nós vamos ministrar a ceia para você aqui desse lado. E na saída, por que o Alexandre está com aquele quilo de feijão balançando assim para mim? Não estou entendendo. Toda hora ele levanta um quilo de feijão assim. E na saída, se você não contribuiu com o Sara Social, nós convidamos você a participar desse momento tão importante que é ajudar famílias que estão passando por um momento muito difícil. Deus abençoe, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém.